E aí, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre a percepção do esforço? Nesse vídeo eu quero apresentar para você duas maneiras ou dois tipos de esforços para que você reflita um pouquinho. A primeira maneira ou o primeiro tipo de esforço é proveniente de crenças limitantes, é proveniente de alguns pensamentos errados, como egoísmo, falso orgulho. Vamos a um exemplo. Se chegasse alguém em você e você está lá com a sua família, está com seus amigos e essa pessoa oferecesse para você uma cesta básica, você consegue imaginar como você se comportaria? Eu sei que muitas pessoas, talvez você seja uma delas, veria isso como uma ofensa, como uma afronta, um motivo para crítica. Simplesmente porque talvez você associe a palavra cesta básica com a palavra pobreza. Agora vamos ver essa mesma situação de um outro ângulo. Essa pessoa chega para você e te entrega um pacote, por mais que seja um pacote maior, mas você não está vendo esse pacote porque ele está embalado, a pessoa não está falando para você que é uma cesta básica, ela apenas diz que é um presente. Percebe que você já aceitaria de mais bom grado? Então, aqui eu quero deixar para você pensar essa percepção sobre o esforço. Muitas pessoas já não conseguem aceitar o dinheiro que acha no chão, muitas pessoas não conseguem aceitar presentes, muitas pessoas não conseguem aceitar nem mesmo a aproximação de alguém interessado nelas, simplesmente porque ela não demonstrou, ela não deu algum esforço, ela não trocou um esforço para merecer isso. Percebe? Então esse esforço, na verdade, é uma maneira da pessoa simplesmente querer provar alguma coisa, ela quer provar que ela merece. Então ela já não aceita presentes da vida. Esse é um tipo de esforço, ok? O segundo tipo de esforço que eu quero comentar com você é visto como algo necessário e que, ao meu ver, pela ausência dessa percepção, a humanidade de fato tem criado um grande problema. Imagine comigo a seguinte situação. Antigamente, quando o homem precisava de água, ele tinha que caminhar quilômetros. Se ele precisasse de comida, ele tinha que correr risco de ser atacado no caminho, encontrar a caça, talvez a carne, o animal estivesse até contaminado. E tudo isso era visto como um esforço natural, necessário. Percebe? Hoje em dia, com tudo em mãos, o nosso cérebro ele é condicionado a pensar que o mínimo esforço é um desafio. Então, o nosso subconsciente, com esse condicionamento, ele tende cada vez mais a nos afastar, nos protegendo. Perceba que esse tipo de procrastinação, ou a procrastinação em si, é apenas uma autoproteção do nosso cérebro. Porque tudo aquilo que nos causa desconforto, ele tende a nos afastar, vendo isso como dor. Só que as pessoas não estão percebendo que elas mesmas estão se condicionando a esse tipo de comportamento. Porque quando eu vejo o mínimo esforço como algo difícil, como algo a evitar, eu me torno cada vez mais fraco. E esse é o grande mal do século. Sempre que nós fazemos coisas fáceis demais, vou dar um exemplo. Se você paga as contas pelo celular, você pede comida pelo celular, talvez você conversa com as pessoas só pelo celular, videochamada e por aí vai. Se você é uma pessoa cristã e você vê pregação pelo celular, muitas das vezes se você já não fez isso, talvez você um dia vá fazer, você vai evitar de ir na igreja simplesmente porque você já assistiu uma pregação em casa. Então não preciso me conectar com as pessoas, sabe? Eu não preciso ter o esforço de sair de casa, percebe? Muitas pessoas encontram prazeres diversos, como a pornografia, por exemplo, no celular. Então ela já não tem mais a necessidade, o esforço de encontrar um relacionamento, de se esforçar para ser um bom parceiro, uma boa parceira, para ter o prazer do sexo. Percebe? Todo esse condicionamento está nos deixando mais vulneráveis, mais fracos. Para as coisas que realmente importam e que tornam tudo funcionante, ainda precisa-se de muito esforço. Analise a seguinte frase. Quem diz que procrastina demais, na verdade apenas está confessando que está muito acostumado a prazeres imediatos. A procrastinação é apenas uma autodefesa do nosso cérebro. Todo mínimo esforço, por estarmos condicionados a coisas fáceis demais, o nosso cérebro vê como um esforço. Ele vê como uma dor, então ele tende a nos afastar dessa dor, nos fazendo procrastinar. O problema não é esse tipo de autodefesa. O problema é que nós estamos condicionados a uma vida fácil demais. Analise os seguintes exemplos. O iFood, ele simplesmente te diz que você não precisa levantar do sofá ou da cama para fazer comida, ok? O podcast,
ele te diz que você não precisa ler um livro por muito tempo, ou ler um livro até o final, você não precisa estudar, fazer uma faculdade para entender determinado assunto, porque a pessoa que está ali no podcast, ela já dedicou 10 anos da vida dela para entender, então ela está resumindo para mim, está tudo bem? Percebe? A esteira em casa diz para mim que eu não preciso correr na rua, diz para mim que eu não preciso ir na academia. A pregação na internet, ela diz para mim que eu não preciso ir na igreja. Ela diz para mim que eu não preciso ler muito a Bíblia, não preciso orar, não preciso buscar a Deus por mim mesmo. Porque a pessoa que está pregando está passando para mim tudo que eu preciso. A bebida, a droga, simplesmente me diz que eu não preciso fazer uma autoanálise, eu não preciso enfrentar as consequências de uma decisão errada que eu tomei. Essas atitudes dizem para mim que eu consigo mascarar a dor, que eu consigo não precisar de uma autorreflexão, eu não preciso enfrentar as mudanças necessárias. Então o problema não é a autoproteção do nosso cérebro. O problema é nós estarmos condicionados a uma vida sem esforço, sabe? Então eu deixo essas duas maneiras para você refletir um pouquinho, tá legal? A primeira maneira diz para você que você não pode aceitar presentes da vida simplesmente porque você tem que se esforçar, ou seja, é uma maneira de provar alguma coisa para os outros, provar talvez para si mesmo que você merece aquilo. Então esse esforço ele apenas está mascarando, tá? Esse sentimento. E o segundo tipo de esforço que eu citei é o esforço necessário. É quando você precisa parar de condicionar o seu cérebro a uma vida fácil demais. E eu dou um exemplo nos relacionamentos. Muitas pessoas, quando falam de Ruth e Boaz, tratando das mulheres, elas dizem o seguinte: o Boaz tomou atitudes com relação a Ruth, só que muitas delas esquecem de estudar a parte em que Ruth, ela se colocou nos campos de Boaz, ela teve um esforço para ela chegar ali, sabe? Então as pessoas simplesmente querem tirar a necessidade do esforço próprio para esperar que tudo venha até elas. A famosa lei da atração deve trazer tudo para mim, sem que eu me posicione, sem que eu me esforce para nada. Entende? Então eu deixo essas duas maneiras para você refletir. Reveja o vídeo, tá? Estude, faça anotação, pense nas situações que você lembrar da sua vida ou de pessoas que você conheça, para você entender o assunto e ter esse posicionamento em relação a essas duas maneiras de ver, ok? Deixa aqui abaixo do vídeo o que você entendeu sobre o assunto. O primeiro tipo de esforço e o segundo tipo de esforço, que seria o esforço necessário. Tá legal? Nos vemos então no próximo vídeo.